Todos nós pensamos no futuro, pensamos em sonhos, estabilidade, propósito, família, crescimento e realização. A grande pergunta é: como estamos construindo esse futuro? A Bíblia nos ensina que o futuro não é fruto do acaso, mas o resultado de decisões tomadas hoje. Investir no futuro com sabedoria bíblica é escolher princípios eternos para orientar escolhas diárias. A palavra de Deus nos lembra em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso nos mostra que o verdadeiro investimento começa quando colocamos Deus no centro. Antes de pensar em dinheiro, carreira ou conquistas, precisamos investir em um relacionamento profundo com o Senhor. Sem esse alicerce, qualquer construção se torna frágil. A sabedoria bíblica nos ensina a pensar a longo prazo. Enquanto o mundo valoriza resultados imediatos, Deus nos chama à fidelidade constante. Em Gálatas 6:9 lemos: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Investir no futuro é perseverar, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. Cada atitude correta, cada escolha alinhada com a vontade de Deus é uma semente plantada para amanhã. Outro princípio essencial é o bom uso dos recursos. A Bíblia não condena o trabalho, o progresso ou a prosperidade. Pelo contrário, ela ensina a responsabilidade. Jesus falou muito sobre administração, como na parábola dos talentos, mostrando que Deus espera que sejamos fiéis com o que recebemos. Investir no futuro com sabedoria bíblica significa aprender a administrar tempo, dons, finanças e oportunidades com equilíbrio, evitando desperdícios e excessos. Também precisamos falar sobre caráter. O futuro de uma pessoa não é definido apenas por suas habilidades, mas por quem ela é quando ninguém está olhando. Provérbios 22:1 afirma que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Um caráter íntegro abre portas que o dinheiro jamais conseguiria. Investir em honestidade, humildade, disciplina. Amor ao próximo é garantir um futuro sólido e respeitável. A sabedoria bíblica ainda nos ensina a fazer escolhas guiadas pela fé e não pelo medo. O medo paralisa, limita e nos faz tomar decisões baseadas na insegurança. Já a fé nos impulsiona a confiar em Deus mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Provérbios 3:5-6 nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar apenas em nosso próprio entendimento. Quando fazemos isso, Deus endireita nossos caminhos e nos conduz ao futuro que Ele preparou. Investir no futuro também envolve aprender com o passado e viver bem o presente. A Bíblia nos chama à reflexão, ao arrependimento quando necessário e à renovação diária. Não podemos mudar o que já passou, mas podemos permitir que Deus transforme nossas experiências em aprendizado e maturidade. Cada dia é uma nova oportunidade de alinhar nossas decisões com a vontade divina. Além disso, a sabedoria bíblica nos lembra que o futuro não é apenas individual, mas coletivo. Investir no futuro é abençoar pessoas, servir, ensinar, cuidar e amar. Quando investimos na vida de outros, estamos construindo um legado que vai além de nós mesmos. Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir, e esse tipo de investimento gera frutos eternos. Por fim, precisamos lembrar que o maior investimento para o futuro é a eternidade. Jesus disse: ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Tudo o que fazemos aqui deve refletir essa perspectiva eterna. Um futuro bem-sucedido, à luz da Bíblia, não é apenas uma vida confortável, mas uma vida que glorifica a Deus e impacta gerações. Que hoje possamos decidir investir no nosso futuro com sabedoria bíblica, buscando a Deus, vivendo com integridade, administrando bem o que recebemos, caminhando pela fé e servindo com amor. Quando fazemos isso, temos a certeza de que nosso futuro está seguro nas mãos do melhor planejador que existe, o próprio Deus. Muito obrigado. Investir no futuro começa com uma decisão fundamental: reconhecer que Deus deve ser o centro de toda a nossa vida. Muitos planejam o amanhã baseados apenas em cálculos humanos, experiências passadas ou tendências do mundo, mas a sabedoria bíblica nos ensina que nenhum futuro é verdadeiramente seguro quando Deus é deixado de fora. Quando Ele se torna o fundamento, nossas escolhas ganham direção
propósito e estabilidade. Um alicerce fraco pode até sustentar algo por um tempo, mas diante das dificuldades inevitáveis da vida, somente aquilo que está firmado em Deus permanece de pé. A Bíblia nos mostra que Deus não é apenas parte da nossa vida espiritual, mas Senhor de todas as áreas. Isso inclui nossos sonhos, planos profissionais, decisões familiares, uso do dinheiro e até a maneira como lidamos com o tempo. Quando colocamos Deus no centro, deixamos de viver de forma fragmentada e passamos a viver de maneira alinhada. Não existe futuro bem-sucedido fora da vontade de Deus, porque Ele é o único que conhece plenamente o amanhã. Enquanto nós enxergamos apenas o presente e lembranças do passado, Deus vê o começo, o meio e o fim. Colocar Deus como fundamento do futuro exige humildade. Significa admitir que nossa própria sabedoria é limitada e que precisamos da direção divina. Muitas vezes o orgulho humano tenta nos convencer de que somos autossuficientes, capazes de planejar tudo sozinhos. No entanto, a palavra nos lembra que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando reconhecemos isso, deixamos de carregar o peso de controlar tudo e passamos a confiar naquele que nunca erra. Essa confiança não significa passividade, mas dependência consciente. Deus não nos chama a cruzar os braços, e sim a caminhar guiados por Ele. Quando colocamos o Senhor no centro, nossas decisões passam a ser filtradas pela oração e pela palavra. Antes de escolher um caminho, perguntamos: isso agrada a Deus? Isso está alinhado com seus princípios? Isso honra o propósito que Ele tem para a minha vida? Essas perguntas mudam completamente a forma como investimos no futuro. Um futuro construído com Deus como fundamento também traz paz ao coração. Mesmo quando os resultados não são imediatos ou quando enfrentamos tempos difíceis, existe a segurança de saber que estamos no caminho certo. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle. Essa paz nos impede de tomar decisões precipitadas, motivadas pelo medo ou pela ansiedade, que tantas vezes comprometem o futuro. Além disso, quando Deus é o centro, aprendemos a redefinir o conceito de sucesso. O mundo costuma medir o futuro pelo acúmulo de bens, status ou reconhecimento. A sabedoria bíblica, porém, nos ensina que sucesso verdadeiro é viver dentro do propósito de Deus, mesmo que isso não corresponda às expectativas humanas. Há pessoas que conquistam muito aos olhos do mundo, mas vivem vazias, frustradas e sem direção, justamente porque construíram tudo sem Deus. Colocar Deus como fundamento do futuro também nos ajuda a lidar corretamente com fracassos e erros. Todos erramos, todos enfrentamos momentos de queda, mas quando Deus está no centro, o erro não se torna o fim da história. Ele se transforma em aprendizado, em amadurecimento e em oportunidade de crescimento espiritual. Deus é especialista em reconstruir futuros que parecem quebrados, desde que ele seja convidado a participar. Outro aspecto importante é que, quando Deus está no centro, nossas prioridades mudam. Passamos a valorizar mais o caráter do que o lucro, a obediência mais do que a pressa, a fidelidade mais do que a conveniência. Essas escolhas moldam um futuro mais sólido porque são baseadas em princípios eternos e não em circunstâncias passageiras. O que é construído sobre valores divinos resiste ao tempo e às crises. E investir no futuro com Deus como fundamento também impacta as próximas gerações. As decisões que tomamos hoje não afetam apenas a nós mesmos, mas também àqueles que virão depois. Quando escolhemos viver de acordo com a vontade de Deus, deixamos um legado espiritual que ultrapassa bens materiais. Filhos, familiares e pessoas ao nosso redor são influenciados pelo exemplo de uma vida que confia no Senhor. Por fim, reconhecer Deus como o fundamento do futuro nos lembra que não estamos sozinhos na jornada. Ele caminha conosco, orienta nossos passos e nos sustenta quando faltam forças. Isso traz esperança, especialmente em tempos de incerteza. Mesmo quando o futuro parece confuso aos nossos olhos, ele está claro nas mãos de Deus. Investir no futuro, portanto, começa com essa escolha diária: confiar plenamente no Senhor, entregar a Ele nossos planos e permitir que Sua sabedoria conduza cada passo do nosso caminho. Pensar no futuro à luz da sabedoria bíblica exige uma mudança profunda de mentalidade. Vivemos em uma sociedade marcada pela pressa, pela busca de resultados imediatos e pela necessidade constante de satisfação instantânea. Tudo é feito para o agora, para o momento.
para o benefício imediato. No entanto, a Bíblia nos convida a enxergar além do presente, a compreender que cada escolha de hoje carrega consequências que se estendem para o amanhã. Investir no futuro com sabedoria bíblica é aprender a olhar a vida com uma perspectiva de longo prazo, confiando que Deus honra a fidelidade ao longo do tempo. A palavra de Deus nos ensina que a vida funciona como um processo de semeadura e colheita. Nada acontece por acaso. O que plantamos hoje, cedo ou tarde, produzirá frutos. Essa verdade nos leva a viver com mais responsabilidade e discernimento. Muitas pessoas desejam um futuro abençoado, mas não estão dispostas a semear atitudes corretas no presente. A sabedoria bíblica nos chama a alinhar desejo e prática, sonho e comportamento, fé e ações diárias. Pensar a longo prazo significa compreender que nem todo investimento traz retorno imediato. Algumas sementes levam tempo para germinar, crescer e dar fruto. Na caminhada com Deus isso é ainda mais evidente. Há decisões certas que parecem difíceis no começo, exigem renúncia, disciplina e perseverança. Porém, com o passar do tempo, revelam-se fontes de crescimento, maturidade e bênção. A Bíblia nos encoraja a não desistir no meio do processo, lembrando que no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Essa perspectiva de longo prazo nos protege de escolhas impulsivas. Muitas decisões ruins são tomadas porque alguém pensa apenas no benefício momentâneo, ignorando as consequências futuras. A sabedoria bíblica nos ensina a pausar, refletir e buscar orientação antes de agir. Quando aprendemos a esperar em Deus, evitamos atalhos perigosos que podem comprometer nosso futuro espiritual, emocional e até familiar. Pensar a longo prazo também envolve aprender a lidar com frustrações. Nem sempre o caminho que escolhemos, mesmo sendo correto, será fácil. Haverá dias de cansaço, dúvidas e até silêncio aparente da parte de Deus. Nesses momentos a fé é testada. A sabedoria bíblica nos lembra que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos resultados visíveis. O crescimento muitas vezes acontece de forma invisível, assim como a raiz cresce antes do fruto aparecer. Outro aspecto importante dessa mentalidade é aprender a valorizar o processo, não apenas o resultado. O mundo valoriza conquistas rápidas, mas Deus valoriza transformação de caráter. Muitas vezes, o que Deus faz em nós durante a caminhada é mais importante do que aquilo que Ele nos entrega no final. Pensar a longo prazo significa confiar que Deus está moldando o nosso coração enquanto nos prepara para aquilo que virá. A sabedoria bíblica também nos ensina a fazer escolhas baseadas em princípios, não em emoções passageiras. Emoções mudam, circunstâncias variam, mas os princípios da palavra de Deus permanecem firmes. Quando nossas decisões são guiadas por esses princípios, criamos uma base sólida para o futuro. Mesmo que o mundo mude, quem vive segundo valores eternos permanece estável. Pensar a longo prazo envolve aprender a dizer não. Nem toda oportunidade é uma bênção, nem todo caminho aberto vem de Deus. Algumas portas precisam ser fechadas para proteger o futuro. A sabedoria bíblica nos ensina que disciplina e autocontrole são investimentos poderosos. Renunciar hoje pode significar prosperar amanhã. Evitar compromissos errados, relacionamentos tóxicos ou escolhas precipitadas é uma forma prática de investir em um futuro saudável. Além disso, essa visão nos ajuda a entender que o crescimento verdadeiro é gradual. Assim como uma árvore forte leva anos para se desenvolver, uma vida sólida diante de Deus também exige tempo. Não existem atalhos para a maturidade espiritual. Cada experiência, cada desafio e cada vitória contribuem para formar alguém mais sábio, mais forte e mais preparado para o futuro. Pensar a longo prazo com sabedoria bíblica também traz equilíbrio. Em vez de viver ansioso pelo que ainda não chegou, aprendemos a viver o presente com responsabilidade e gratidão. Não se trata de ignorar o hoje, mas de viver o hoje de maneira consciente e sabendo que ele influencia o amanhã. Quando confiamos em Deus, conseguimos trabalhar, planejar e sonhar sem sermos dominados pela ansiedade. Por fim,
Investir no futuro com essa perspectiva nos lembra que a maior colheita nem sempre é material. Muitas vezes, os frutos mais valiosos são invisíveis aos olhos humanos: paz interior, sabedoria, fé fortalecida, relacionamentos restaurados e uma consciência tranquila diante de Deus. São resultados que o tempo não destrói. Pensar a longo prazo com princípios eternos é escolher um futuro que não apenas dura, mas que honra a Deus e traz verdadeiro significado à vida. Investir no futuro com sabedoria bíblica também envolve aprender a administrar corretamente tudo aquilo que Deus nos confiou. Muitas vezes, quando falamos de futuro, pensamos apenas em grandes sonhos ou planos distantes, mas a Bíblia nos ensina que o futuro é construído a partir da fidelidade nas pequenas coisas. Nada do que possuímos é realmente nosso, somos apenas administradores do tempo, dos talentos, das oportunidades e dos recursos que recebemos. Quando entendemos isso, nossa forma de viver muda profundamente. A boa administração começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Esse entendimento gera responsabilidade e gratidão. Em vez de usar os recursos de maneira impulsiva ou egoísta, passamos a perguntar como podemos usá-los de forma sábia e alinhada com a vontade de Deus. Cada escolha revela se estamos pensando apenas no presente ou se estamos investindo conscientemente no futuro. A sabedoria bíblica nos ensina que desperdício hoje pode significar escassez amanhã, enquanto fidelidade hoje pode resultar em abundância no tempo certo. O tempo é um dos recursos mais valiosos que recebemos. Ferendo o dinheiro, ele não pode ser recuperado. Por isso, investir no futuro exige aprender a usar o tempo com propósito. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas não produtivas. Estão sempre correndo, mas sem direção clara. A sabedoria bíblica nos chama a remir o tempo, a viver com intencionalidade, priorizando aquilo que realmente importa. Quando escolhemos gastar tempo com Deus, com a família, com aprendizado e com boas obras, estamos construindo um futuro mais equilibrado e saudável. Os talentos também fazem parte desse investimento. Cada pessoa recebeu dons únicos, habilidades específicas que podem ser desenvolvidas e usadas para o bem. A Bíblia mostra que Deus espera que esses talentos sejam multiplicados, não enterrados por medo ou comodismo. Investir no futuro significa buscar crescimento, aprender continuamente e usar nossas capacidades para servir e abençoar outros. Quando negligenciamos nossos talentos, perdemos oportunidades de impacto e crescimento. A administração das finanças é outro aspecto essencial da sabedoria bíblica. A Bíblia não ensina a amar o dinheiro, mas ensina a lidar com ele de forma responsável. Dívidas descontroladas, gastos impulsivos e falta de planejamento podem comprometer seriamente o futuro. Por outro lado, disciplina, generosidade e planejamento criam segurança e liberdade. Investir no futuro com sabedoria bíblica significa aprender a viver dentro dos limites, poupar com equilíbrio e ser generoso, confiando que Deus supre todas as necessidades. Além dos recursos materiais, precisamos administrar bem as oportunidades que surgem ao longo da vida. Nem toda oportunidade é um presente divino, algumas são distrações que desviam do propósito. A sabedoria bíblica nos ajuda a discernir quando dizer sim e quando dizer não. Aceitar tudo sem discernimento pode levar ao esgotamento e à perda de foco. Investir no futuro exige escolhas conscientes e muitas vezes renúncias estratégicas. Os relacionamentos também são uma área importante de administração. As pessoas com quem caminhamos influenciam diretamente nossas decisões e nosso futuro. A Bíblia nos ensina a valorizar relacionamentos saudáveis, baseados no respeito, na verdade e no amor. Investir tempo e energia em relações que edificam é uma forma poderosa de proteger o futuro emocional e espiritual. Da mesma forma, aprender a estabelecer limites com relacionamentos tóxicos é um ato de sabedoria. Outro ponto essencial é a administração das emoções. Muitas decisões ruins são tomadas em momentos de raiva, medo ou frustração. A sabedoria bíblica nos ensina a dominar nossas emoções, não a sermos dominados por elas. Quando aprendemos a agir com equilíbrio emocional, evitamos escolhas precipitadas que podem causar danos duradouros. Investir no futuro também é aprender a responder com maturidade, mesmo em situações difíceis. A fidelidade nas pequenas coisas é um princípio recorrente na Bíblia
Deus observa como lidamos com pouco antes de confiar muito. Muitas pessoas desejam grandes conquistas no futuro, mas não são fiéis no presente. Administrar bem o que já temos é uma demonstração de maturidade espiritual. Cada pequena decisão correta fortalece o caráter e prepara o coração para maiores responsabilidades. Investir no futuro com sabedoria bíblica também envolve planejamento. Planejar não é falta de fé, pelo contrário, é um sinal de prudência. A Bíblia incentiva a considerar os custos antes de construir algo. Quando planejamos com oração e discernimento, evitamos desperdícios e frustrações. O planejamento alinhado com a vontade de Deus nos ajuda a caminhar com segurança, mesmo diante de imprevistos. Por fim, a boa administração nos ensina que tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. Quando usamos nossos recursos com sabedoria, não apenas garantimos um futuro mais estável, mas também damos testemunho de fé e responsabilidade. Investir no futuro não é acumular para si, mas viver de forma equilibrada, generosa e consciente, sabendo que cada escolha de hoje está moldando o amanhã. Investir no futuro com sabedoria bíblica também significa compreender que o verdadeiro alicerce de uma vida sólida é o caráter. Habilidades podem abrir portas. Conhecimento pode criar oportunidades. Mas é o caráter que sustenta uma pessoa quando ela chega a lugares altos. A Bíblia deixa claro que Deus se importa mais com quem somos do que apenas com o que fazemos. Um futuro construído sem caráter pode até parecer promissor por um tempo, mas cedo ou tarde entra em colapso. O caráter é formado nas decisões diárias, especialmente naquelas que ninguém vê. É fácil agir corretamente quando há reconhecimento ou recompensa, mas a verdadeira integridade se revela quando não existe plateia. A sabedoria bíblica nos ensina que Deus vê o coração e honra aqueles que andam em retidão. Investir no futuro é escolher fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando isso parece trazer prejuízo momentâneo. Muitas pessoas sacrificam valores em troca de vantagens imediatas, acreditando que pequenos desvios não terão grandes consequências. No entanto, a Bíblia nos mostra que pequenas concessões podem gerar grandes perdas. Um futuro comprometido geralmente começa com decisões aparentemente insignificantes tomadas sem princípios. A sabedoria bíblica nos alerta para guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Proteger o caráter é proteger o futuro. O bom nome é apresentado nas Escrituras como algo mais valioso do que riquezas. Isso nos ensina que reputação, confiança e credibilidade são investimentos de longo prazo. Pode levar anos para construir uma reputação sólida, mas apenas um momento de desonestidade para destruí-la. Quando escolhemos viver com integridade, estamos investindo em algo que o dinheiro não pode comprar e que o tempo não pode facilmente apagar. O caráter também influencia diretamente a maneira como lidamos com poder, sucesso e prosperidade. Sem caráter, o sucesso se torna perigoso, pois amplifica falhas internas. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que começaram bem, mas se perderam ao longo do caminho por não protegerem o coração. Investir no futuro com sabedoria bíblica é permitir que Deus molde nosso interior antes de nos confiar grandes responsabilidades. Outro aspecto essencial do caráter é a humildade. A sabedoria bíblica nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A humildade nos mantém ensináveis, abertos à correção e conscientes de nossa dependência de Deus. Pessoas humildes crescem de forma saudável, pois reconhecem que sempre há espaço para aprender e melhorar. Esse tipo de atitude preserva o futuro de quedas desnecessárias. A disciplina também faz parte da formação do caráter. Muitas vezes, a falta de disciplina compromete sonhos e projetos. A Bíblia valoriza o autocontrole, mostrando que quem domina a si mesmo é mais forte do que quem conquista uma cidade. Investir no futuro é aprender a dizer não aos impulsos que trazem prazer imediato, mas prejuízo a longo prazo. A disciplina constrói uma base firme para decisões sábias e resultados duradouros. A honestidade é outro pilar essencial do caráter. Em um mundo onde atalhos são frequentemente celebrados, sabedoria bíblica nos chama a andar em verdade. A honestidade gera confiança, e a confiança abre portas.
Mesmo quando ser honesto parece custar caro no presente, os benefícios no futuro são muito maiores. Deus honra aqueles que escolhem a verdade, mesmo quando isso exige coragem. O caráter também se manifesta na maneira como tratamos as pessoas. Respeito, compaixão, perdão e amor ao próximo são princípios que impactam profundamente o futuro. Relacionamentos quebrados, mágoas não resolvidas e atitudes egoístas podem se tornar obstáculos significativos ao longo da vida. Investir no caráter é aprender a lidar com conflitos de forma madura, buscando a paz sem abrir mão da verdade. Outro ponto importante é a coerência entre fé e prática. A sabedoria bíblica nos ensina que a fé verdadeira se reflete em ações. Não basta professar valores, é necessário vivê-los. Um futuro sólido é construído quando existe alinhamento entre o que cremos e como vivemos. Essa coerência fortalece o testemunho e gera estabilidade interior. Investir no caráter também significa aceitar o processo de transformação. Deus trabalha em nós ao longo do tempo, usando situações desafiadoras para nos lapidar. Nem sempre esse processo é confortável, mas é necessário. A Bíblia nos mostra que o caráter aprovado nasce da perseverança em meio às provações. Quando permitimos que Deus nos molde, estamos preparando um futuro mais maduro e equilibrado. Por fim, um futuro fundamentado no caráter é um futuro que glorifica a Deus. As conquistas passam, os bens se perdem, mas o caráter permanece. Investir em quem somos é garantir que, independentemente das circunstâncias, teremos uma base firme. A sabedoria bíblica nos lembra que um coração íntegro é uma herança valiosa, capaz de sustentar uma vida inteira e influenciar gerações. Investir no futuro com sabedoria bíblica também exige aprender a tomar decisões guiadas pela fé e não pelo medo. O medo é uma das forças mais paralisantes da vida humana. Ele distorce a visão, limita possibilidades e faz com que pessoas desistam antes mesmo de tentar. A Bíblia, porém, nos ensina repetidas vezes a não temer, porque Deus está conosco. Um futuro construído sob o domínio do medo se torna pequeno, restrito e cheio de arrependimentos. Já um futuro guiado pela fé se torna um espaço onde Deus pode agir de forma poderosa. A fé bíblica não é ausência de dificuldades, mas confiança em Deus apesar delas. Muitas vezes o medo surge quando olhamos apenas para nossas limitações e para as circunstâncias ao redor. A fé, por outro lado, nos convida a olhar para quem Deus é. Quando confiamos mais no poder e na fidelidade de Deus do que nas ameaças visíveis, nossas decisões começam a mudar. Investir no futuro é escolher avançar mesmo quando o caminho não está totalmente claro, confiando que Deus guia cada passo. O medo frequentemente leva à estagnação. Pessoas deixam de investir em relacionamentos, em crescimento pessoal, em chamados espirituais e até em oportunidades legítimas por receio de errar ou fracassar. A sabedoria bíblica nos mostra que o medo não vem de Deus quando ele nos impede de obedecer e crescer. Deus nos chama a coragem que nasce da fé, não da autoconfiança, mas da certeza de que Ele caminha conosco. Decisões guiadas pelo medo tendem a ser defensivas e limitadas. Elas buscam apenas evitar perdas, não construir algo novo. Já decisões guiadas pela fé são visionárias e obedientes. Mesmo quando envolvem riscos, são tomadas com base na confiança em Deus. Investir no futuro com sabedoria bíblica é aprender a discernir quando o medo está falando mais alto do que a fé e conscientemente escolher confiar no Senhor. A fé também nos ajuda a lidar com a incerteza. O futuro, por natureza, é desconhecido. Não temos controle total sobre o que acontecerá amanhã. O medo tenta nos convencer de que precisamos ter todas as respostas antes de agir. A fé bíblica, porém, nos ensina que não precisamos enxergar todo o caminho, apenas dar o próximo passo em obediência. Deus raramente revela tudo de uma vez, Ele nos guia passo a passo para fortalecer nossa dependência dEle. Outro aspecto importante é que a fé nos livra da ansiedade excessiva. Muitas pessoas vivem preocupadas com o futuro, tentando antecipar problemas que talvez nunca aconteçam. Essa ansiedade rouba a paz do presente e enfraquece a esperança. A sabedoria bíblica nos chama a lançar nossas preocupações sobre Deus,
confiando que Ele cuida de nós. Quando aprendemos a descansar em Deus, tomamos decisões mais equilibradas e sábias. A fé também nos capacita a perseverar quando enfrentamos obstáculos. Nem todo o caminho escolhido com fé será fácil. Haverá desafios, atrasos e momentos de dúvida. No entanto, quem decide caminhar pela fé não desiste facilmente, porque sabe que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Investir no futuro é continuar avançando mesmo quando os resultados parecem lentos, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores. Além disso, a fé nos ajuda a superar experiências negativas do passado. Muitas vezes, o medo do futuro nasce de feridas antigas, fracassos e decepções. A sabedoria bíblica nos ensina que Deus é capaz de curar o passado e transformar dores em aprendizado. Quando permitimos que Deus trate nossas feridas, deixamos de tomar decisões baseadas em traumas e passamos a agir com esperança renovada. Decisões guiadas pela fé também exigem obediência. Nem sempre Deus nos pede algo confortável ou lógico aos olhos humanos. Às vezes Ele nos chama a sair da zona de conforto ou confiar quando não há garantias visíveis. Investir no futuro com sabedoria bíblica é escolher obedecer mesmo quando não entendemos tudo. A obediência abre portas que a lógica humana jamais conseguiria. A fé nos ajuda ainda a não sermos controlados pela opinião dos outros. O medo da rejeição e do julgamento pode impedir decisões importantes. Muitas pessoas deixam de seguir o chamado de Deus porque estão mais preocupadas com o que os outros vão pensar. A sabedoria bíblica nos ensina que agradar a Deus é mais importante do que agradar pessoas. Um futuro construído para impressionar os outros raramente traz realização verdadeira. Outro ponto essencial é que a fé nos mantém sensíveis à voz de Deus. Quando o medo domina, ficamos confusos e inseguros. A fé, por sua vez, nos aproxima de Deus em oração e dependência. Quanto mais confiamos nele, mais clareza recebemos para tomar decisões alinhadas com sua vontade. Investir no futuro é aprender a ouvir a direção divina acima do barulho das circunstâncias. Por fim, um futuro guiado pela fé é um futuro cheio de esperança. Mesmo quando surgem desafios inesperados, há a certeza de que Deus pode transformar qualquer situação. A fé nos lembra que nosso futuro não está nas mãos do acaso, mas nas mãos de um Deus amoroso e soberano. Escolher a fé, em vez do medo, é um dos maiores investimentos que podemos fazer, pois essa escolha molda não apenas o amanhã, mas a maneira como vivemos cada dia com coragem, confiança e propósito. Investir no futuro com sabedoria bíblica também significa compreender que nenhum futuro é construído apenas para si mesmo. A Bíblia nos ensina que fomos chamados para viver em relacionamento, para servir, amar e deixar um legado que ultrapasse nossa própria existência. Um futuro verdadeiramente sábio não se mede apenas pelo que acumulamos, mas pelo impacto que causamos na vida de outras pessoas e pelo valor eterno do que construímos. Quando entendemos isso, nossa visão de sucesso se amplia e se torna mais profunda. A sabedoria bíblica nos mostra que a vida não termina no presente nem se limita a conquistas temporárias. E existe uma dimensão eterna que dá sentido a tudo o que fazemos aqui. Quando investimos no futuro com essa perspectiva, nossas escolhas passam a refletir valores que não se desgastam com o tempo. Em vez de viver apenas para o agora, passamos a viver com consciência de que cada atitude pode ecoar na eternidade. Servir ao próximo é uma das formas mais poderosas. Investimento no futuro. Jesus ensinou que a verdadeira grandeza está em servir, e não em ser servido. Quando usamos nossos dons, tempo e recursos para ajudar outros, estamos construindo algo que vai além de benefícios imediatos. O serviço gera transformação, cura feridas, fortalece comunidades e revela o amor de Deus de maneira prática. Investir em pessoas é investir em algo que continua dando frutos mesmo quando não estamos mais presentes. O legado que deixamos é formado pelas escolhas que fazemos diariamente. Pequenos gestos de amor, palavras de encorajamento, atitudes de justiça e fidelidade moldam a memória que permanecerá após nossa passagem. Sabedoria bíblica nos ensina que um legado não é construído de um dia para o outro, mas ao longo de uma vida vivida com propósito.
O que plantamos hoje na vida dos outros se tornará colheita amanhã. Pensar no futuro com uma visão eterna também nos ajuda a redefinir prioridades. Muitas coisas que parecem urgentes perdem importância quando vistas à luz da eternidade. A Bíblia nos lembra que as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Quando compreendemos isso, deixamos de investir energia excessiva em disputas vazias, vaidades e ambições egoístas e passamos a focar naquilo que realmente tem valor duradouro. A generosidade é outro princípio essencial nesse investimento. A sabedoria bíblica ensina que quem semeia com generosidade também colhe com generosidade. Dar não é perder, é confiar. Quando somos generosos, demonstramos que nossa segurança não está nos bens materiais, mas em Deus. A generosidade liberta o coração do apego excessivo e nos permite participar da obra de Deus na vida de outras pessoas. Esse tipo de investimento produz frutos que o dinheiro jamais poderia comprar. Investir no futuro também envolve ensinar e transmitir valores. A Bíblia enfatiza a importância de ensinar as próximas gerações no caminho do Senhor. O conhecimento, a fé e os princípios que passamos adiante ajudam a construir um futuro melhor não apenas para indivíduos, mas para famílias e comunidades inteiras. Quando compartilhamos sabedoria, estamos multiplicando aquilo que Deus nos deu. Outra dimensão importante desse investimento é o testemunho de vida. As pessoas observam mais nossas atitudes do que nossas palavras. Uma vida coerente, marcada por amor, integridade e fé, fala mais alto do que qualquer discurso. O testemunho fiel inspira outros a buscarem a Deus e a viverem com propósito. Esse impacto muitas vezes acontece de forma silenciosa, mas é profundo e duradouro. A perspectiva eterna também nos ajuda a enfrentar perdas e frustrações com esperança. Quando algo não sai como planejado, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle e que nada feito com amor é em vão. A Bíblia nos ensina que o trabalho realizado para o Senhor nunca é perdido. Essa confiança nos permite continuar investindo no bem, mesmo quando os resultados não são imediatos ou visíveis. Investir no futuro com sabedoria bíblica significa ainda alinhar nossos sonhos com o propósito de Deus. Sonhos que glorificam a Deus e abençoam pessoas têm valor eterno. Quando buscamos apenas nossos próprios interesses, o futuro se torna limitado. Mas quando permitimos que Deus use nossos sonhos para cumprir sua vontade, participamos de algo muito maior do que nós mesmos. A eternidade também nos convida a viver com esperança constante. Mesmo diante da fragilidade da vida, da incerteza dos tempos e das mudanças inesperadas, há uma promessa maior que sustenta o coração. A sabedoria bíblica nos lembra que nossa verdadeira pátria não é aqui, e isso nos encoraja a viver de maneira responsável, sem nos apegarmos excessivamente ao que é passageiro. Por fim, investir no futuro com uma visão eterna é escolher viver de forma intencional todos os dias. Cada decisão, cada palavra e cada atitude se tornam oportunidades de glorificar a Deus e abençoar pessoas. Um futuro assim não depende apenas de circunstâncias favoráveis, mas de um coração disposto a viver segundo os valores do reino de Deus. Esse é o investimento mais seguro e mais valioso que alguém pode fazer, pois seus frutos ultrapassam o tempo, alcançam gerações e permanecem por toda a eternidade. Investir no futuro com sabedoria bíblica também exige constância, vigilância e um coração sensível à direção de Deus ao longo de toda a caminhada. Não se trata de uma decisão única tomada em um momento específico, mas de um compromisso diário renovado com princípios eternos. Muitas pessoas começam bem, cheias de entusiasmo e boas intenções, mas perdem o foco com o passar do tempo. A sabedoria bíblica nos ensina que o futuro é construído pela perseverança daqueles que continuam firmes mesmo quando o entusiasmo inicial diminui. A constância é um valor profundamente bíblico. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, não apenas os que começam com força. Investir no futuro é continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém reconhece, quando os resultados parecem pequenos ou quando surgem tentações para desistir. A fidelidade diária molda o caráter, fortalece a fé e cria uma base sólida para um futuro estável.
Pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo geram grandes transformações. A vigilância espiritual também é essencial nesse investimento. A Bíblia nos alerta para cuidarmos do coração, da mente e das influências que permitimos entrar em nossa vida. Um futuro promissor pode ser comprometido quando baixamos a guarda. Pensamentos errados, hábitos nocivos e influências negativas podem se infiltrar lentamente e causar danos profundos. Investir no futuro com sabedoria bíblica é manter-se atento, avaliando constantemente se nossas escolhas continuam alinhadas com os princípios de Deus. Essa vigilância não deve gerar medo, mas consciência. Quando estamos atentos, conseguimos corrigir rotas antes que os desvios se tornem grandes demais. A sabedoria bíblica nos encoraja a examinar a nós mesmos, a buscar arrependimento quando necessário e a ajustar o caminho com humildade. Reconhecer erros não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual e compromisso com um futuro melhor. Outro aspecto importante é a capacidade de aprender ao longo da jornada. Investir no futuro não significa achar que já sabemos tudo. Pelo contrário, exige um espírito ensinável. Deus usa pessoas, circunstâncias e até dificuldades para nos ensinar. Aqueles que se fecham ao aprendizado tendem a repetir erros e limitar o próprio crescimento. A sabedoria bíblica valoriza quem ouve conselhos, aceita correções e está disposto a crescer continuamente. A paciência também é fundamental. Muitos abandonam princípios bíblicos porque acham que estão demorando demais para ver resultados. No entanto, o tempo de Deus nem sempre coincide com nossas expectativas. Investir no futuro com sabedoria bíblica é confiar que Deus age no tempo certo. A paciência nos protege de decisões precipitadas que podem comprometer anos de construção. Aprender a esperar é uma forma poderosa de fé. Além disso, é necessário lidar corretamente com as transições da vida. O futuro não é estático. Ele muda conforme as estações. Há tempos de plantar, tempos de colher, tempos de aprender e tempos de ensinar. A sabedoria bíblica nos ajuda a discernir essas estações e a agir de forma adequada em cada uma delas. Resistir às mudanças pode gerar frustração, enquanto discerni-las traz crescimento e renovação. Investir no futuro também envolve cuidar da vida espiritual de forma contínua. O relacionamento com Deus não pode ser negligenciado. Oração, leitura da palavra e comunhão fortalecem a fé e mantêm o coração alinhado. Quando a vida espiritual é deixada de lado, decisões passam a ser tomadas apenas com base na lógica humana ou nas emoções. A sabedoria bíblica nos lembra que a força para perseverar vem da comunhão constante com Deus. Outro ponto essencial é aprender a lidar com vitórias sem perder a humildade. O sucesso pode ser tão perigoso quanto o fracasso se não for bem administrado. Muitas pessoas se afastam de Deus justamente quando alcançam aquilo que tanto desejaram. Investir no futuro com sabedoria bíblica é permanecer grato, humilde e dependente de Deus mesmo em tempos de prosperidade. A gratidão protege o coração do orgulho e mantém a perspectiva correta. Da mesma forma, é preciso aprender a lidar com perdas sem perder a esperança. Nem tudo sairá conforme planejado, mesmo quando buscamos agir corretamente. A sabedoria bíblica nos ensina que Deus pode usar perdas para redirecionar caminhos, amadurecer a fé e preparar algo novo. Um futuro sábio não ignora a dor, mas também não se deixa definir por ela. A esperança em Deus permite recomeçar quantas vezes forem necessárias. Investir no futuro com constância também significa manter o compromisso com os valores do reino, mesmo em um mundo que frequentemente vai na direção oposta. Pressões culturais, sociais e morais podem tentar nos afastar dos princípios bíblicos. Permanecer fiel exige coragem e convicção. No entanto, a Bíblia nos garante que vale a pena obedecer a Deus acima de tudo. Um futuro construído sobre valores eternos permanece firme mesmo quando tudo ao redor muda. Por fim, a perseverança nos lembra que Deus está trabalhando mesmo quando não percebemos. Muitas sementes são plantadas em silêncio, longe dos olhares humanos, mas Deus vê cada ato de fidelidade. Investir no futuro é confiar que nada feito com amor, fé e obediência é em vão. A constância transforma decisões simples em um legado duradouro.
Um futuro guiado pela sabedoria bíblica não é isento de desafios, mas é cheio de significado. Ele é construído passo a passo, dia após dia, por pessoas que escolheram permanecer fiéis, vigilantes e ensináveis. Essa caminhada pode ser longa, mas o resultado é uma vida sólida, equilibrada e profundamente alinhada com o propósito de Deus. Investir no futuro com sabedoria bíblica culmina em uma vida marcada pela esperança, pela confiança plena em Deus e pela certeza que Ele conduz cada etapa da nossa história. Depois de compreender a importância de Deus como fundamento, de pensar a longo prazo, de administrar bem os recursos, de formar caráter, de viver pela fé, de deixar um legado e de perseverar com constância, chegamos à compreensão de que o futuro não é algo que simplesmente acontece, mas algo que é construído em parceria com Deus. Essa parceria transforma a maneira como enxergamos a vida, o tempo e o propósito. A esperança bíblica não é um otimismo vazio, mas uma confiança sólida nas promessas de Deus. Ela nos sustenta mesmo quando o cenário ao nosso redor parece incerto. Investir no futuro é escolher acreditar que Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Essa esperança nos impede de desistir, de nos acomodar ou de viver presos ao passado. Ela nos impulsiona a avançar com coragem e serenidade. A sabedoria bíblica também nos ensina a viver o presente de forma plena enquanto confiamos o futuro a Deus. Muitas pessoas vivem ansiosas, sempre preocupadas com o que ainda não chegou e acabam perdendo a oportunidade de viver bem o hoje. Quando confiamos em Deus, já aprendemos a equilibrar planejamento e descanso, ação e entrega. Investir no futuro não significa viver inquieto, mas viver com responsabilidade e paz interior. Outro aspecto fundamental é aprender a alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Nem todo sonho que nasce no coração humano conduz à vida plena. A sabedoria bíblica nos convida a submeter nossos planos ao Senhor, permitindo que Ele refine, ajuste e, se necessário, redirecione nossos sonhos. Quando nossos desejos estão alinhados com o propósito de Deus, o futuro se torna mais claro e significativo. Investir no futuro com sabedoria bíblica também significa aceitar que Deus trabalha de maneiras que muitas vezes fogem à nossa lógica. Há momentos em que portas fecham, planos mudam e caminhos inesperados surgem. Em vez de enxergar isso como fracasso, aprendemos a ver direção divina. A confiança em Deus nos permite descansar mesmo quando o roteiro da vida não segue exatamente o que imaginávamos. A maturidade espiritual é um fruto importante desse investimento contínuo. Ao longo do tempo, aprendemos a reagir com mais equilíbrio, a falar com mais sabedoria e agir com mais amor. O futuro de alguém que caminha com Deus não é marcado apenas por conquistas externas, mas por uma transformação interior profunda. Essa maturidade nos prepara para lidar tanto com tempos bons quanto com tempos difíceis. Outro ponto essencial é a consciência de que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Nada é pequeno demais para Ele. Quando confiamos nosso futuro ao Senhor, entendemos que cada passo importa, cada decisão tem valor e cada oração é ouvida. Essa certeza fortalece a fé e nos dá coragem para continuar investindo mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Investir no futuro também envolve aprender a descansar na graça de Deus. Muitas pessoas carregam culpa por erros passados e vivem com medo de repetir falhas. A sabedoria bíblica nos lembra que em Cristo existe perdão, restauração e novos começos. O passado não precisa definir o futuro quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. A graça nos permite recomeçar com esperança renovada. A confiança plena em Deus transforma a maneira como lidamos com o tempo. Em vez de tentar controlar tudo, aprendemos a confiar. Em vez de viver ansiosos, aprendemos a esperar. Em vez de nos desesperar diante de atrasos, aprendemos a crescer durante a espera. Esse relacionamento de confiança é um dos maiores investimentos que alguém pode fazer para o futuro. Além disso, investir no futuro com sabedoria bíblica nos leva a viver com propósito claro. Sabemos por que fazemos o que fazemos. Nossas escolhas não são aleatórias, mas intencionais. Quando temos propósito, somos menos influenciados pelas circunstâncias e mais firmes em nossas convicções. Um futuro com propósito é um futuro resiliente. A esperança bíblica também nos prepara para enfrentar o fim de ciclos.
Nem tudo dura para sempre. E a sabedoria está em saber encerrar etapas com gratidão. Quando um ciclo se fecha, não precisamos temer o próximo, pois confiamos que Deus continua guiando nossa história. Essa visão nos ajuda a atravessar mudanças com fé e maturidade. Por fim, investir no futuro com sabedoria bíblica é escolher viver cada dia consciente de que nossa vida tem valor eterno. Não vivemos apenas para este mundo, mas para algo maior. Essa perspectiva dá sentido às escolhas, fortalece a fé e enche o coração de paz. Um futuro construído com Deus pode enfrentar qualquer tempestade, pois está firmado em promessas eternas. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, o futuro deixa de ser motivo de medo e se torna um campo de esperança. Caminhamos com a certeza de que Deus está à frente, preparando o caminho, sustentando nossos passos e conduzindo tudo para o bem daqueles que o amam. Esse é o maior e mais seguro investimento que alguém pode fazer.